Graças a paz de Cristo, queridos. Meu nome é pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus Shalom, em Vicente Pires, Distrito Federal. Hoje nós estamos aqui, para estar ministrando, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a segunda lição, lição número 2, segundo trimestre do ano de 2020, a lição programada para o dia 12 de abril de 2020. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre a epístola, a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, e tivemos a lição número 1 na semana passada, e na sequência, hoje nós vamos estar estudando acerca das sublimidade, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém, queridos? Vamos estar nesse momento, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, por essa oportunidade que nós temos, de aprender a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é bênção para as nossas vidas, ela é alimento para nossas almas, ela é encorajamento, e ela também é aquela que transforma a nossa conduta, o nosso viver. Então vamos estar orando agradecidos neste momento. Pai, nós somos gratos a Ti, nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós chegamos até aqui, neste lugar, nesta data, é porque em todo tempo a Tua boa mão está sobre as nossas vidas. E nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua bondade e, acima de tudo, pela Tua graça, favor imerecido, manifesto ali na cruz do Calvário. Pai, por tudo nós somos gratos a Ti e Te louvamos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então nós vamos dar início nesse momento, a essa lição, mais essa lição da Escola Bíblica Dominical, Nós vamos estar aqui já projetando, os nossos slides, que nos ajuda, eles nos ajudam, a gente a conduzir, aquilo que está proposto, pelo comentarista, o pastor Douglas Batista, que é o comentarista desse trimestre. Então a lição ela já tem uma estrutura, uma proposta, e nós procuramos seguir essa proposta, que nos é apresentada, Então, aqui, carta aos Efésios, a lição número 2, segundo trimestre, o segundo trimestre aqui do ano de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais, Vamos aqui avançar mais um pouquinho, Avançando aqui, nós vamos estar bendito o Deus, texto áureo, desta lição, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Então, nós já começamos aqui bem, porque nós somos abençoados, não em outro nome, mas nós somos abençoados em Cristo Jesus, nos lugares, nas regiões celestiais. As nossas bênçãos, queridos, elas têm um aspecto, celestial, um aspecto espiritual. Amém? Vamos aqui adiante, Vamos estar aqui. A verdade prática, ela vai estar aqui, com esse texto. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo
para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Olha que maravilha, queridos. Nós fomos eleitos, né, em Cristo. Quando? No dia eterno, né? Na eternidade, antes da fundação do mundo, né? O Senhor já tinha nos escolhido para que nós desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amém? Vamos aqui agora ver aqui a leitura bíblica, né? Proposta para essa lição se encontra, né, na carta aos Efésios, o capítulo 1, né, os versículos 3 e 4, e depois os versículos 9 a 14, né? Nós não vamos estar lendo esses versículos, você pode estar lendo aí, né, na sua casa, e nós vamos estar avançando porque nós precisamos remir, né, aproveitar bem o tempo, né? Então, mas a leitura bíblica, né, se encontra nessa referência, né, que nós projetamos aqui, né? O objetivo geral, né, da lição de hoje, dessa segunda lição, estamos estudando, volto a falar, né, a carta aos Efésios, né? O objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, né? Então, queridos, nós somos abençoados na pessoa de Cristo, né? Pelo ministério, pela vida e pela morte de Cristo, né? Então, nós somos abençoados. O ponto central desta lição: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É o que nós temos falado. Então, a lição de hoje, né, está centralizada, né, nessas bênçãos espirituais. Amém? O tema proposto, né, o tema predominante da epístola, que não apenas da lição de hoje, né, o tema predominante na epístola é a posição da igreja em Cristo, né? Nós sabemos que Cristo é a cabeça, né? E a igreja é o corpo, o seu corpo, o corpo de Cristo, né? Isto é, a unidade de todos os crentes em Cristo. Nós sabemos que na igreja, né, no corpo de Cristo, não há diferença entre judeus e gentios, né? Todos são congregados no corpo, né, em Cristo. A morte vicária, né, de Cristo ali na cruz, ela rompeu essa barreira, né? Então, não há acepção de pessoas, seja judeu, seja grego ou gentil, né? Todos são congregados e todos são inseridos na videira verdadeira, Cristo Jesus. É nesse sentido que a mensagem da carta de Paulo aos Efésios traz uma importante compreensão acerca do ministério da igreja, né? A igreja é algo que nasceu no coração de Deus, né? Foi Deus que instituiu a igreja, né? Está nos planos eternos do Senhor. Os 3 primeiros capítulos da epístola expressam um conteúdo mais teológico e doutrinário, né? Nós já falamos isso na aula introdutória, né? Na lição de número 1, né? Enquanto os 3 últimos capítulos, né, possuem um conteúdo mais prático acerca da vida cristã, né? Então, a primeira parte, os 3 primeiros capítulos da Epístola aos Efésios, né, traz um aspecto, né, uma concepção mais doutrinária teológica, e do 4 ao 6, né, esses 3 capítulos, eles vão estar apresentando, né, um aspecto mais prático do cotidiano, né, dos relacionamentos, né? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Falando da introdução, né, dessa lição, Deus, olha só, foi Deus que planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Então, amados, nós sabemos que todo dom perfeito, né, toda boa dádiva, ela é proveniente, ela é oriunda, né, de Deus, o Pai das origens, né, o Pai das luzes, como vai dizer Tiago, né? Então, tudo que é bom vem de Deus, a origem é o Senhor, né? Deus é bom, Deus é totalmente bom, nele não há mal algum.
não há nenhuma maldade, né? Deus é bom por excelência. Um dos atributos do Senhor é a sua bondade. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino, né? Ou foi Deus o Pai que projetou, né? O plano de salvação arquitetado pelo nosso Criador é algo incomensurável. Em Cristo, Deus, né, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, amém, queridos? Então, Jesus ele vai operar o ministério da reconciliação. Existia um grande abismo, né, entre a humanidade, entre o ser humano, né, e o Deus Criador, né? O homem, após a queda, após o pecado, né, o homem em Adão, ele era inimigo de Deus, né? Então existia um grande, né, um abismo assim intransponível. Mas Jesus Cristo, ele veio, né, para fazer essa reconciliação. Então nós somos reconciliados com Deus, com o Pai, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos aqui também fazendo parte da introdução, né? Deus nos elegeu para nós sermos santos, né? Então, para nós sermos santificados em Cristo Jesus. Também nós já falamos algo a respeito também na lição anterior, né? Então, em Cristo, nós somos santificados, é uma santificação posicional, nós explicamos isso também. Porque santificação, santidade, né? Tem a santidade posicional, ou seja, em Cristo, e a santidade progressiva, né? Ou seja, hoje eu tenho que ser mais santo do que eu era ontem, e amanhã eu tenho que ser mais santo do que sou hoje, algo progressivo, né? Então, cada dia mais eu vou sendo transformado, né? De glória em glória, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo que habita em nós, e pela palavra, né, que trabalha nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, ele nos elegeu para nós sermos santos, ou seja, santificados em Cristo Jesus, né? Isso nós vamos ver lá, tem as referências aqui, Efésios 1:4, né? E Deus nos predestinou para sermos filhos, né? Aí entre a doutrina da adoção. Nós somos adotados na família de Deus, né? Então, nós fomos aceitos, né? Quando? Quando nós aceitamos, né, o plano de salvação. Quando nós aceitamos o único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo. Não há alternativa, não há atalho ou plano B de salvação, né? Salvação só através de Cristo Jesus, né? Então, Deus nos escolheu para nós sermos filhos, né? Antes de sermos filhos, dessa filiação, todos os seres humanos são criaturas, criados por Deus. Mas em Cristo Jesus nós temos o privilégio, né, de sermos filhos de Deus por adoção. Amém, queridos? Ele nos fez agradáveis para si, né? Como já disse antes, antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus, né? Mas em Cristo nós somos, considerados amigos de Deus, né? E filhos, né? Amém. Glória a Deus por isso, né? E nos acolheu por sua vontade redentora, né? A redenção, queridos, é algo que foi planejado por Deus Pai. Deus Pai planejou a redenção, né? Jesus, o Filho, ele realizou, ele executou, né, esta redenção ali na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né, ele garante esta redenção. Amém, queridos? Então, a Trindade, né, trabalhando em conjunto, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Revelou-nos a palavra da verdade, né? E a palavra da verdade, ela nos liberta, né? A palavra de Deus, ela é libertadora, ela traz libertação. Conhecereis, né, a verdade, e a verdade vos libertará, né? E selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Nós somos propriedade de Deus, propriedade exclusiva dele, né? Nós temos a marca do Espírito Santo nas nossas vidas, né?
fomos selados, né, com o Espírito Santo da promessa, né? Glória a Deus, né? Devemos glorificar ao Senhor por tamanho benefício, né? Por tamanha bondade do Senhor, né, em nos acolher. E ainda garantiu a validade da promessa, né? Então, glória a Deus também. Essa promessa, ela é válida, né? Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus. Dos tópicos que foram propostos aqui pela revista, né? Nós temos 3 tópicos: a nova posição em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo, e o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos estar comentando nesse momento algo a respeito desse tópico número 1, né? A nova posição em Cristo. A revista, a nossa revista aqui, da CPAD, né? Ela vai estar trazendo nesse tópico, né, alguns 3 subtópicos, né, que vai falar da doxologia, né? A doxologia, Paulo vai escrever, né, falando que somente o Senhor, né, ele é digno de honra, de glória e de louvor, quando ele diz bendito, né, Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Doxologia, essa palavra, né, ela é formada de 2 palavras no grego, doxa, né? Doxa quer dizer glória, né? E logos quer dizer palavra, né? Então, palavra de glória. Então, Paulo vai estar apresentando nessa doxologia, ele vai estar enaltecendo, né, a Deus por tamanha misericórdia, tamanho benefício, né, feito aos homens, né, uma humanidade caída, mas Deus vai demonstrar o seu amor, né, por essa humanidade, né, oferecendo nada mais, nada menos do que ele tinha de melhor, né, o seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a doxologia, depois a nossa revista aqui vai propor as bênçãos espirituais, né? Queridos, as bênçãos nas nossas vidas, né? Elas são promessas eternas, né? São promessas que não são promessas temporais, né? Nós sabemos que o Senhor, em todas as situações e em tudo, né, ele cuida de nós, né? Deus verdadeiramente cuida de nós, né? Mas as promessas que nós devemos olhar, né? Olhar com um olhar especial, são as promessas, sabe, espirituais, né? E Paulo vai falar isso aqui, né? As bênçãos espirituais. Nós somos abençoados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então, as bênçãos que vêm do céu para as nossas vidas, né? Glória a Deus por isso, queridos. E depois aqui na sequência, nós vamos ter aqui a nova condição. O que vai tratar a nova condição? Né? Essa expressão, né? Na verdade, em Adão, né? Nós estamos distanciados de Deus. Né? O pecado de Adão, a queda do homem, lá no Gênesis, no capítulo número 3, né? Vai falar direitinho, vai explicar, né? O homem se distancia de Deus, há uma ruptura, né, nesse relacionamento, né, entre o homem e o seu Deus, né, o homem pecador e um Deus santo, né, há essa ruptura, né, e sobre a vida, né, de todos os homens, porque todos os homens pecados estão destituídos da glória de Deus. Paulo vai falar isso lá na carta aos Romanos. Então, nessa queda, né, o homem está ali afastado de Deus e a sua condição é a condição de réu, né, com uma sentença, né, sobre a sua cabeça. Né? Qual é essa sentença? Uma sentença de morte, né? Porque em Adão nós morremos, né? Ou seja, pecado fala de separação, morte fala de separação, né? O salário do pecado é a morte, né? Então, queridos, a condição de réu, né, e uma sentença, né, de distanciamento, né, do Senhor, né, por toda a eternidade. Ou seja, o homem estava condenado a viver uma eternidade sem Deus, longe do Senhor, né? Ou seja, no inferno. Mas Jesus, né, mudou essa história. Jesus, né, ele sabe, mudou a nossa história, né?
Então, quando ele ali se oferece como sacrifício na cruz do Calvário para pagar, sabe, essa dívida que era impagável, sabe? Nós não poderíamos jamais pagar essa dívida. Ele pagou por nós, né? Então, nós saímos dessa situação, dessa posição, sabe, de réu, sabe, que fomos ali, sabe, destituídos, né, da glória, da presença do Senhor. Jesus muda essa nossa posição, né, para que nós possamos estar novamente inseridos na família de Deus. Amém, queridos? Então, em Adão morremos, né? E em Cristo nós somos ressuscitados para a glória de Deus, numa nova posição. E aí nós vamos estar aqui vendo, né, na sequência, vamos estar aqui a síntese, né, do tópico número 1. Né? Esse tópico número 1 fala a nova posição em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos ser agradecidos. Né? Então, nós devemos ser gratos a Deus por tudo, né? E principalmente pela salvação em Cristo Jesus. É a maior dádiva, o maior presente que poderíamos receber. É a salvação, né? E nós devemos valorizar, né, o sacrifício de Cristo ali no Calvário. Amém, queridos? Vamos na sequência aqui, né? Vamos aqui. O tópico número 2, ele fala uma vida cristocêntrica neste mundo, né? E aqui a nossa revista vai estar fazendo aqui uma divisão aqui dessa vida cristocêntrica neste mundo, né? Ou seja, o que é uma vida cristocêntrica, né? Nós colocamos Cristo no centro do nosso viver, né? Ou seja, o nosso viver, como Paulo disse, o nosso viver tem que ser Cristo, né? Então, muitas pessoas colocam, né, na sua vida, são egocêntricas, né? O seu eu está no centro da sua vida, né? E muitos outros buscam outros deuses, vamos dizer assim. Mas nós temos que, mesmo nessa geração que vivemos, na sociedade que vivemos, né? Nós temos que ter uma vida em que Cristo seja a razão do nosso viver, né? Que o que venhamos a fazer seja para a glória do nome dele. Amém, queridos? Na nossa revista aqui, nós vamos estar aqui falando algo, né? A revelação do mistério. O que vem a ser isso, né? Os santos, né? Os justos, os crentes da antiga aliança, eles não tiveram, sabe, o conhecimento que nós temos hoje, né? Eles não tinham a revelação como nós temos hoje, a revelação nas Escrituras Sagradas. Então, eles tinham parte, apenas uma porção, né? Alguns ali dos profetas, né? Do Pentateuco, né? Mas eles não tinham, né? Porque os escritos, né? Da antiga aliança eram sombras, né? Eram tipos, né? Que apontavam para o real. E o real veio, né? Jesus Cristo, ou seja, aquelas promessas, né? Tudo ali do Antigo Testamento, né? Ali eles apontavam para Cristo, né? Que veio, né? Então nós temos hoje, queridos, o Antigo Testamento, né? Nós vemos ali toda aquela trajetória do povo hebreu, povo judeu, né? E nós vemos ali todas aquelas a tipologia, né? E eram apenas sombras que apontavam para Cristo, né? A realidade. E hoje nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Nós temos a palavra completa, né? Então, nós temos essa revelação. Então, aquilo que estava oculto, né, aos crentes, aos santos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, né, hoje nós temos a revelação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, a revelação do mistério. Então, Paulo está falando disso, né? A plenitude dos tempos também, não apenas do tempo cronológico, mas do Kairos de Deus, ou seja, o dia eterno, né, do Senhor. Amém? Então vai falar desse aspecto da eternidade, né, das bênçãos e das promessas, né, que foram feitas. E o subtópico aqui, número 3, vai falar louvor da sua glória.
o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, tanto judeus quanto gentios. A igreja, Paulo vai mudar, né, o pronome de nós, ele, os judeus, para também vós, nós estamos falando dos gentios. Então, queridos, nós somos enxertados, nós que não somos judeus, né, por nascimento, nós somos enxertados, né? Então, a revelação de Deus, né, ela vai mostrar que os gentios também foram aceitos também por misericórdia, né? Os gentios foram aceitos na família de Deus, né? E nós glorificamos ao Senhor por isso, porque a salvação é para todos, né? Jesus morreu para todo aquele que crê, amém? Glória a Deus. E a síntese, né, do tópico 2 nós já tínhamos projetado aqui, né? Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Em Cristo, todas as coisas foram restauradas, né? Em Adão, né, houve, como nós já falamos, houve a ruptura, a quebra, né, do relacionamento com Deus, mas em Cristo, né, todas as coisas foram restauradas, né? Então, Cristo, quer dizer, ele veio para restaurar aquilo, né, que havia sido destruído, né, aquilo que havia sido quebrado, aquela aliança, né, que havia sido quebrada, Jesus restaurou, amém, ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. E vamos ver aqui, né, o tópico número 3, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Vamos ver o que a nossa revista aqui vai propor, né, nesse tópico número 3, né? Apenas 2 subtópicos, né? O primeiro, o selo do Espírito Santo, né? Nós já falamos, selo fala, né, de propriedade, né? Fala de posse. Então nós somos propriedades de Deus, né? Nós somos posse dele, nós somos dele, né? Somos dele por criação, porque ele nos criou. E nós também somos dele, né? Porque ele nos resgatou, né? Então, tanto por criação, tanto por redenção, pelo resgate, né? Nós somos dele, nós somos selados, né? Para o dia, né? Para o grande dia, nós somos selados pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Então ele fala com o nosso espírito, o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito, né? Então o espírito do homem, né? Ele tem essa comunicação com o Espírito de Deus que habita em nós, amém? Glória a Deus. E também nós vamos ter aqui o subtópico 2, o penhor da nossa herança, né? Esse é um termo grego, né? Arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda a primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo, né? Então, nós temos, queridos, o penhor, né? O penhor da nossa herança é o Espírito Santo. É o garantidor, vamos dizer assim, né? Então, nós sabemos que nós somos selados, né, pelo Espírito Santo da promessa. E essa promessa do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ela foi feita lá no livro do profeta Joel, né? Então, o Senhor já tinha ali, através do seu profeta, falado que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? E ali no dia de Pentecostes acontece esse derramamento do Espírito Santo ali, queridos. Então, o Espírito Santo é o penhor, né, da nossa herança. Glória a Deus por isso, né? E já estamos indo aqui já para a conclusão dessa lição de hoje. Nessa porção da Epístola aos Efésios, na porção que nós lemos hoje, né, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo. O único meio de reconciliação do ser humano com Deus é através de Cristo Jesus. E na restauração de todas as coisas visíveis e também as invisíveis, né? Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno, tudo para a glória dele, né?
na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém, queridos? Então, nós sabemos que foi Deus que projetou, né? Deus que projetou o resgate, a redenção do homem, da humanidade que um dia foi ali em Adão, toda a humanidade, né, caiu, né, teve essa quebra de relacionamento com Deus, né? E ali já existia essa sentença de morte, né, sobre a vida de todo homem, né? Mas Jesus veio para trazer vida. Em Adão, né, do pecado, né, tem a morte, né? Ali foi gerada a morte. Mas em Cristo, né, nós fomos vivificados, né? Nós fomos ali ressuscitados em Cristo. Cristo nos deu vida, e vida em abundância. Amém, queridos? Glória a Deus, né? E por último aqui, tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Amém, queridos? Que a nossa vida, né, seja para a glória de Deus, né? Que o nosso viver glorifique ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Amém? E por hoje nós vamos já estar encerrando, né, essa aula, essa segunda lição da Escola Bíblica Dominical, e vamos estar orando, né? Orando, agradecendo ao Senhor e também apresentando as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação, né, ao Senhor, consagrando a Ele todas as coisas, porque tudo pertence a Ele, tudo é dele. A nossa vida, ela é do Senhor, amados. A nossa família pertence ao Senhor. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Eles foram gerados para a glória de Deus, foram gerados para louvor, né, e glória do nome do Senhor, né? E vamos estar orando nesse momento, orando pela nossa nação, orando pelas nossas famílias, orando, né, pelas nossas igrejas, pelas nossas congregações, né, por aqueles, né, que vivem, né, para glorificar o nome do Senhor, orando também por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, né, aqueles que precisam ser alcançados pela palavra, pelo Evangelho, né, que salva. Amém, queridos? Vamos orar pelos enfermos também, aqueles que se encontram enfermos. Nós sabemos que o Senhor, né, Ele é médico dos médicos, Ele conhece, né, Ele é, né, aquele que sara, é Jeová Rafa, o Deus que cura. E nós vamos estar orando, crendo, né, que o Senhor pode estender as suas mãos sobre aqueles que estão nos leitos de enfermidade, aqueles que estão internados, aqueles que estão desenganados pelos médicos, né? Nós confiamos e cremos que o Senhor pode operar um milagre, né? Por misericórdia, Ele é um Deus, né, que opera o milagre, amém, queridos? Orar também por aquelas pessoas, né, que estão, às vezes, infectadas, né, por essa pandemia, né? Nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Vamos orar nesse momento, então. Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos orar. Nós queremos orar, meu Deus, por todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai. O Senhor pode alcançar, meu Deus, vidas aqui no Distrito Federal, em outros estados, até em outros países, através dessa ferramenta, meu Deus, que é a internet. Deus, Tu és um Deus de perto, mas Tu és também um Deus de longe. É um Deus que pode curar o enfermo, Pai, que pode levantar, às vezes, da UTI, aquele que está internado. Senhor, nós apresentamos, Pai, a cada um desses enfermos, Pai, usa de misericórdia. Pai, em dar uma ordem a respeito, Senhor. Nós oramos também pela nossa nação brasileira. Pai, coloca as Tuas mãos sobre o nosso país, sobre os governantes, Pai, sobre as autoridades deste país. Oramos, Pai, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos lares, Pai. Oramos também pela Tua igreja no Brasil, como oramos também pelos missionários que foram enviados. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, porque nós sabemos que a Ti tudo pertence e a nossa fé está em Ti. A nossa confiança é depositada
no Senhor, Pai. E desde já nós queremos te agradecer por tudo, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe de forma rica e abundante a vida de cada um, no nome de Jesus.